Registramos e agradecemos as presenças do magnífico reitor, professor doutor Germano Rigassi Júnior, nosso vice-reitor, professor doutor Padre José Benedito de Almeida Davi, pró-reitores, diretores de centro e faculdade, funcionários e, de modo muito especial, professoras e professores desta universidade. Sejam todos bem-vindos. Passamos, então, à composição da mesa, convidando o pró-reitor de graduação da PUC Campinas, professor mestre Paulo Moacir Godoy Pozzebon. O magnífico reitor da FEI, Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana, professor doutor Fábio do Prado. Doutor Gustavo Henrique Donato, professor da FEI, Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana. Passamos a palavra ao pró-reitor de graduação da PUC Campinas, professor mestre Paulo Moacir Godoy Pozzebon, para a abertura oficial desse evento, apresentação dos palestrantes, sua saudação aos professores e condução dos trabalhos que seguem nesta sessão. Bom dia a todos. Agradeço essa boa resposta aí ao nosso convite de ontem. Começo cumprimentando nosso reitor, professor Germano, nosso vice-reitor, padre Davi, e meu especial cumprimento, professor Fábio Prado, reitor da FEI, professor Gustavo Donato, também da FEI, que generosamente aceitaram o nosso convite. Bom dia a todos os diretores, IAGs, professores que aqui vieram. A nossa palestra hoje é sobre inovação na graduação. E devido ao contexto de fortes, intensas e aceleradas mudanças que nós vivemos, trata-se de um tema necessário e oportuno. Necessário porque ele é um desafio para todas as instituições. Mas um desafio inerente à missão de educar. Educar pessoas que, ao longo do processo histórico, vão se transformando, certamente exige também renovação, aperfeiçoamento contínuo. Convidamos, justamente por isso, o professor Fábio Prado, professor Gustavo Donato, que tem grande conhecimento e experiência nessa área. Não apenas na sua instituição de origem, a FEI, mas também na interação com diversas outras instituições, fomentando o debate em diferentes órgãos e instituições e também com diversas publicações na área. Professor Fábio do Prado é bacharel e licenciado em Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também especialista em liderança educacional na educação superior pela Leadership Foundation de Londres. É membro da Sociedade Brasileira de Física, da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, reitor do Centro Universitário FEI, vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, coordenador do Fórum das Instituições de Ensino de Educação Superior confiadas à Companhia de Jesus no Brasil, e segundo vice-presidente da Associação das Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina. Professor Gustavo Henrique Bolognese Donato
é doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, possui graduação em engenharia mecânica, professor e pesquisador em regime de dedicação integral dos cursos de graduação e pós-graduação da FEI desde 2008, tendo recebido diversos prêmios de menção honrosa por desempenho acadêmico e por contribuição em trabalhos científicos. Atualmente é responsável institucional de inovação no Centro Universitário FEI. Exerceu também funções de chefe coordenador dos cursos de engenharia mecânica da mesma instituição, atuando também na coordenação do programa PIBIC e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É claro que o currículo dos nossos convidados segue longe, mas não vamos desperdiçar o nosso tempo de ouvi-los pessoalmente, ouvindo só o currículo. Preferimos ouvi-los pessoalmente. Muito obrigado, professor Fábio, muito obrigado, professor Gustavo, pela generosidade em aceitar o nosso convite. Passo a palavra. Nós teremos duas etapas. O professor Fábio fala, o professor Gustavo fala, e depois nós abrimos para as perguntas. Então, passo a palavra ao professor Fábio. Seja muito bem-vindo e, desde já, muito obrigado. Deixa eu deixar aqui. Bom dia a todas e a todos. Se eu não me movimentar e não mexer os braços, eu fico mudo, então eu vou deixar aqui de apoio, mas eu vou me atrever a caminhar por aqui. É uma grande satisfação estar aqui novamente, voltar a essa casa, eu e o professor Gustavo, e a gente, como um bom acadêmico, ou dois motivos: ou eu fui reprovado da primeira vez e estou fazendo a dependência pela segunda vez, ou então eu fui bem aprovado, avaliado e me chamaram de volta para dar um passo a mais na história toda. Então aí a avaliação fica no final da nossa parceria, né? Porque eu, Fábio e Gustavo estamos aqui, contar um pouco de uma história recente de transformação, né? Um projeto de inovação que nós implantamos na FEI. E a inovação aqui, o primeiro ponto que eu queria deixar claro a vocês, não é a inovação em termos de transferência tecnológica, nem a preocupação com a propriedade intelectual dos saberes, né? Nós estamos falando de inovação em métodos, inovação nos cursos de graduação, e a universidade inovadora que nós estamos propondo lá para a nossa comunidade é uma instituição que está aberta ao novo. Quando eu falar de inovador, pensem assim, né? Não tem uma regra, não tem um método, não tem um modelo único, cada um vai encontrar o seu, mas nós primeiro temos que ter uma comunidade aberta a novidades, né? Fazer a prospecção, fazer os nossos estudos, os nossos aprofundamentos e achar o modelo ou o método que mais se aplica. E este movimento, qualquer que seja aquele que a instituição venha adotar, ele não se faz sem uma boa liderança. Isso não quer dizer que aquele que vos fala é um bom líder ou não, mas nós encampamos, coordenamos e a ponto de trazer para a assessoria desta reitoria uma nova entidade na FEI, que foi a coordenação de um projeto de inovação, onde o professor Gustavo me assessora diretamente. Então, o reitor tem o controle, talvez na palavra não é adequada, mas a coordenação, né, junto com a coordenadoria de inovação, e que tem um diálogo com todas as pró-reitorias e com todas as vice-reitorias. Então, foi assim que nós criamos. Ao invés de atribuir isto a uma entidade específica já constituída, nós criamos um elemento, uma entidade que o Gustavo coordena. Por isso que a gente está sempre juntos aí, né? Já me perguntaram, ele é seu filho? Não sou talvez tão novo, mas ele é jovem, mas então está sempre passeando com o filho, aí produzindo, mas ele é um parceiro muito grande, então eu queria mais uma vez agradecer a presença dele aqui também, e todo o trabalho que ele está nos ajudando a desenvolver na FEI. Então, nós estamos aqui com esta missão de partilhar com vocês um pouco do que nós iniciamos lá na instituição.
É lógico que a instituição, guardada as devidas proporções, é uma instituição bem menor que essa que eu estou, né, focada muito em tecnologia e gestão. Então, nós temos todo um espectro de atuação bem mais reservado, não é essa grandiosidade e nobreza. Sentimos muito em todo esse processo falta, né, de algumas faculdades de sustentação, como faculdade de educação, de psicologia, que pudesse realmente nos dar suporte. Tivemos que lançar mão através de parcerias, né, e mesmo nós aprofundarmos para poder entender e conceituar todo esse movimento. Mas isso iniciou há uns 4 anos atrás, quando o próprio Conselho Superior da nossa mantenedora chamou o reitor da instituição e fez a seguinte pergunta: como o senhor, que é um conselho de 20 pessoas, a maioria deles executivos, né, a nossa orientação, a nossa origem, até por estar lá na sede em São Bernardo do Campo, inserido, né, numa planta automotiva aí que deu toda a propulsão do desenvolvimento industrial do país, na década de 40. Então, ela foi para lá justamente com uma visão de formar recursos humanos para atuar muito próximo dessas plantas industriais. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso DNA. Então, o nosso boarding é formado de muitos executivos. Então, eles perguntaram como a FEI se vê no futuro, né? Como você se pretende realmente, diante de todas essas transformações tão rápidas, como vocês estão pensando esse futuro enquanto instituição de ensino e que profissional o senhor está querendo, vai formar daqui 20 ou 30 anos, que de fato não sejam usuários de tudo isso que está acontecendo, mas que sejam de fato transformadores? Foi essa pergunta que nos provocou todo este movimento, há uns 4 anos atrás, e aí nós tivemos que nos organizar para dar a resposta. E isso foi o trabalho que nós iniciamos, né, realmente entendendo, esse é o ponto de vista do grupo que começou a trabalhar, que nos preocupávamos muito à época a passividade ou a não proatividade dos estudantes perante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa foi a grande motivação. Nós queremos estudantes muito mais ativos nesse processo. Nós queremos que o nosso roteiro, né, que os nossos projetos pedagógicos, que, na verdade, vão induzir uma sistemática, atividades, elementos constituintes curriculares, que gerassem, realmente, proporcionasse a esses alunos mais espaços, mais momentos em que esse aluno assumisse um protagonismo em todo esse processo. Isto ocorre com desafios, isto ocorre com inspirações, e até ouvindo muito recentemente, gostei muito, isso ocorre quando a teoria se confronta com o experimento, né? É dessa explosão que a gente realmente passa a ter o senso crítico, e isso instiga a gente a querer vencer o desafio, a querer compreender e a mais. Então, esta foi a nossa proposição. Quer dizer, como nós vamos criar mais espaços de confronto de ideias, né, que realmente a gente possa aí inspirar o aluno e fazer com que, dentro do processo de como funciona a aprendizagem, nós tivéssemos mais esse momento voltado mais aos elementos mais altos de cognição. E foi assim que nós, então, montamos uma equipe de liderança, de líderes institucional, para, junto e de uma forma coletiva, pudéssemos começar a caminhar neste projeto, baseado nesta proposta. É lógico que rapidamente surgiu a necessidade natural de se conhecer de que futuro é esse que nós estamos falando. Então, as tendências à eleição, né, de competências e tendências que eram prioritárias para a instituição surgiram. Então, nós elegemos questões que deviam estar latentes no dia a dia, em todas as atividades, né? Então, vamos falar sobre longevidade das pessoas e qualidade de vida. Então, isso devia estar latente e que todos os professores e todos os estudantes estivessem trabalhando fortemente esse conceito e que por isso poder materializar, ser objeto de discussão em sala de aula e mesmo em disciplinas clássicas e básicas, pudesse ser motivo de um trabalho de iniciação científica, pudesse estar dentro das planilhas dos projetos de conclusão de curso, mas que essas tendências assim elegidas como prioritárias para a instituição, ela não se dispersasse, né? Então, foi também um outro detalhe, e, obviamente, todo um trabalho de projeto pedagógico que tivesse momentos
né, de criatividade ao longo de todo o processo. Então, essa praticamente foi a base que nós nos lançamos, né, e transformamos parte dos nossos currículos e, particularmente, é um momento, capacitamos os nossos docentes e é um momento bastante rico para a instituição, que é onde nós estamos lançando, neste 2019, os primeiros projetos pedagógicos dentro dessa concepção. Então, é claro que para professores é difícil vir falar ainda com poucos resultados, porque é um projeto novo, mas o que a gente tem aqui é uma proposta, um sonho, um ideal, né? Então, nós estamos aí, primeiro com autorização de curso. Futuramente, eu venho para fazer o reconhecimento de curso e entregar se realmente aquelas expectativas nossas foram atendidas ou não. Então, esta é a proposta, esta é o que eu pretendo apresentar para vocês. Nós tivemos aqui, e, obviamente, nessa caminhada, nós temos alguns elementos fundamentais, que para mim são bastante o cerne de toda essa trajetória, e que num encontro recente que nós tivemos com um subgrupo de professores de vocês, nós até apresentamos algumas coisas. Então, nós vamos pedir licença, como é um grupo maior, de até ter alguns slides comuns do que nós já falamos, mas ele está dentro de um contexto muito mais preparado para que a gente possa avançar dentro do nosso diálogo. Então, o que nós gostaríamos de iniciar... não, já iniciei, mas assim, trazendo um pouco, é que a gente não se provoca, né, se a gente não olhar algumas fotografias desse cenário, desta era digital maluca, doida, que podemos achar pontos muito positivos, outros pontos não tão positivos, alguns até que nos afligem, mas é este mundo que nós estamos vivendo e é para este mundo que nós estamos preparando os nossos estudantes. Então, eu gostaria de, inicialmente, contar essa história com um vídeo. Acho que talvez vai ter que acionar por aí. Alguns já viram, mas é um vídeo que eu acho que nos assusta e nos mostra muito bem este mundo que nós vivemos. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros.
Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagine o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! É assustador, né? Nos faz pensar muito. Então, esse foi o começo da conversa lá na FEI. Mas, ao mesmo tempo, os nossos estudantes vivem, né, este mundo e trazem isso para as nossas salas de aula. E é ali que nós devemos ter argumentos, é aí que nós devemos abrir um debate bastante crítico sobre tudo isso
e, obviamente, se preocupar não com a formação, mas também de dar limites, né, morais e éticos de tudo isso que está acontecendo. E esses cenários são, de certa forma, assustadores no bom sentido. Então, outra fotografia que eu trago aqui, vocês já devem ter visto, mas a Singularity, que é uma universidade que olha muito essa questão da inovação, até de uma forma bastante, com alguns excessos, mas o Diamonds fizeram lá um trabalho e ousaram, né, fazer uma contagem regressiva do ponto de singularidade até 2038 e já propondo algumas como seria o mundo em 2038. Eu vou só para... Então, 2018, os robôs inteligentes, isso aí foi 2 anos atrás, já automatizariam diversas tarefas manuais e começa a extinguir diversos empregos. Já vivemos isso. 2020, internet 5G, diagnósticos baseados em inteligência artificial e recomendações terapêuticas serão usadas na maioria dos centros americanos, carros voadores já em operação. E trazendo isso aqui, ontem estivemos com um dos diretores da faculdade de Albert Einstein, um dos médicos infectologistas intensivista do Albert Einstein, e ele dizendo já que quase que 98% de todos os laudos de radiologia são feitas por inteligência artificial, com acerto absurdo. Ele nos trouxe isso como um fato real dentro de um hospital de referência para nós. 2022, robôs conversam naturalmente e atuam como recepcionistas, assistentes de lojas e escritórios. 2024, voos de drones, né? Inteligência artificial é considerado um requisito para a maioria dos empregos. 2026, realidade virtual se torna onipresente. 2028, robôs terão relacionamentos reais com as pessoas, dando suporte a idosos, cuidando de higiene pessoal e preparação de alimentos. 2030, os mais ricos têm acesso ao que se traduz a velocidade de escape da longevidade, né? Ou seja, cada ano que se passa, a tecnologia avança e dá condições em termos de vida, de suporte assistivo de medicina, que te garante mais um ano. Então, praticamente, nós teríamos rompendo aí a eternidade, né? Dizem, até provocando, que o primeiro homem eterno já se encontra entre a gente, né? 2032, robôs são comuns entre todos os locais de trabalho, eliminando todo o trabalho manual e repetitivo. 2034, muitos problemas mundiais solucionados, então já coloca, obviamente, isso é científico, é baseado em algumas prospecções, mas, obviamente, tem aí um achismo também do grupo. Cidades inteligentes escalam globalmente e 2038 é o ponto que ele diz que o dia a dia já não é mais reconhecível. Quer dizer, a realidade e a virtualidade já se misturariam, né? Este é o deadline que foi nos colocado. Mas é isso. Pode ter certeza que se você perguntar para os seus jovens, eles estão acompanhando essa cronologia, acreditando piamente que é assim que caminha a humanidade, né? Já falei aqui e repito em todas as palestras, esse site é gratificante, ele é muito dinâmico, ele vai se atualizando, mas é um site de uma empresa canadense de recursos humanos, que é o Careers 2030, e eles mostram como seriam as principais carreiras do futuro em 2030. E aí é uma delícia você tramitar por isso, porque você se surpreende até para compreender, né, que profissionais estão sendo demandados. Então, aqui você vê lá o minerador de Big Data, né? Isso é uma das carreiras de sucesso, quer dizer, estão aí bancos de dados, como transformar isso em informação, então isso passa a ser um profissional extremamente importante. O analista de compra de previsão, hoje o marketing completamente integrado, esse marketing digital louco que a gente vive, então hoje é um desafio muito grande, o pessoal da área de comunicação, o Rewired, que é quase que um reflorestador, né, na cidade, então criando realmente cidades, florestas verticalizadas e uma série de outras questões. O conselheiro
né? O robô, o terapista de tecnologias usáveis, hoje a gente está cada vez mais integrados, né, com tecnologias que alguns já estão se introduzindo, né, chips e sensores, então isso cria, como antigamente era uma prótese, precisa todo um acompanhamento até psicológico de quem está nessa função, nós também vamos precisar de acompanhamentos psicológicos para essa nova linha de trabalho, os telecirurgiões e assim vai. A forma hoje de você guardar as coisas, né? Questão de nuvens e tudo mais, um memorialista digital, está demandando uma competência e habilidades completamente diferentes. O projetor se preocupando com resíduos, né? E assim vai, com uma série de carreiras que aparecem que nos faz muito refletir, né? Se essas são carreiras que vão ser demandadas ou que estão em moda no futuro próximo, será que os nossos alunos, nossos egressos, estão preparados para atuar assim, né? Então, são outras questões que sempre nos colocam. Quando eu olho o futuro, um outro cenário que aparece muito bem, quando a gente olha o futuro do trabalho, existem vários relatórios, de Banco Mundial, de Fórum Social, e esse particularmente da Deloitte é bastante interessante, onde ela traz como uma síntese muito rápida, né, a reconfiguração de trabalho. Então aqui nós estamos falando de posições estáveis e aquela de longo termo não são mais objetivos prioritários dos jovens. Isso acontece na nossa casa, né? Eu, 4 de janeiro, a minha filha estava trabalhando, quer dizer, diretora de marketing de uma empresa, prestes a um casamento, nós estávamos tudo planejando para 2019, um mês antes ela nos comunica que ela havia pedido afastamento, que é uma licença, que a empresa falou, não vamos te desligar, vamos dar um afastamento, terminou com o noivo e foi morar nos Estados Unidos porque ela queria outros voos, né? Vendeu o iWatch dela, vendeu o carro, fez um pé de meia e foi dar outros voos, né? Então, essas coisas parecem muito próximo, né? Não é só mais uma questão financeira, né? E essa toda a preocupação, mas obviamente, ela estava sentindo, né? Naquele momento, ou ela tomava uma decisão e realmente realizava alguns desejos, alguns sonhos, e obviamente aprofundava na formação dela, ou ela ia por um casamento, né, talvez viver um pouco à beira do noivo que estava numa carreira também extremamente em evolução, e aí ela falou, agora é eu ou ele que eu preciso definir. Então, veja só uma definição que às vezes nos choca, né? Eu e a mãe até agora ainda estamos saindo desse estado de choque, mas ela está no Vale do Silício, em Santa Clara, já com tangências profissionais, dentro da Universidade da Califórnia, e extremamente realizada. Então, eu trago aqui um exemplo do que eu estou passando, né? E que é esse o futuro que o jovem quer. Ele está mais para o desafio do que a segurança do emprego em que ela estava. Autoridade e imposição de regras não são mais as bases. Hoje nós temos o talento predominando e a liderança de equipe. O trabalho hoje pode ser desenvolvido em qualquer lugar e a qualquer momento. Uma aprendizagem contínua, multifuncional e um trabalho sempre pautado em um trabalho de equipe. E as novas funções automatizadas, via robótica, tecnologias cognitivas e inteligência artificial, e uma redefinição de papéis. Ambientes de trabalho onde já existem cada vez mais robôs, né? Atuando junto com a máquina, onde jamais substitui, né? Então, esse é um outro discussão que daria só isto uma manhã inteira de discussão, que é exatamente a inteligência artificial atuando em detrimento da inteligência humana, o que é um absurdo, né? Eu também, existe muito trabalho nesse aspecto. A inteligência, ela é fundamentalmente humana. O que nós temos é uma inteligência artificial que pode trabalhar em conjunto, em cooperação, mas nunca em substituição a, né? Então, acho isso também é fundamental, mas, de qualquer forma, ela redefine alguns papéis, né? Novas categorias de talento,
atração e formação continuada, novas formas de trabalho, colaboração virtual e realidade aumentada, e os espaços, hoje eles são cada vez mais plataformas extremamente colaborativas, né? Então é muito comum hoje as empresas não terem mais a sua mesa, não ter mais a sua gaveta, não ter mais o seu armário, né? Você senta no primeiro espaço que está disponível, outros vão sentar de diferentes funções, e é uma colaboração, obviamente, dentro de um planejado, mas extremamente articulado. Então esse é um relatório que foi editado agora no final de 2018. Aqui eu só pus algumas questões que me chamaram mais atenção para fazer essa pintura desse cenário para vocês, né? Quanto a habilidades, também aqui a gente traz uma pesquisa da McKinsey, Global Institute, que fez um relatório bastante interessante também em 2018, que fala sobre as mudanças nessas habilidades. E, obviamente, aqui tem uma série de informações, mas as habilidades de cunho tecnológico, retomando fortemente, né, que tinham hoje uma menor demanda, hoje estão seguindo. As demandas por habilidades cognitivas básicas, por exemplo, processamento de dados e habilidades físicas e manuais, aquelas mais mecânicas, sendo, obviamente, sendo substituídas, sendo diminuída numa determinada proporção. E a exigência de uma verticalização, de um trabalho mais qualificado, que aí volta a questão de vão desaparecer empregos ou vão ser novos empregos, mas a questão que se discute aqui é que a exigência, né, da qualificação e algumas habilidades e competências são muito mais exigentes de hoje. Então, trabalhadores muito mais são qualificados, são os mais prováveis de serem absorvidos nas novas funções. E se não houver uma política de Estado e de governo que esteja preocupado com isso, sim, nós teremos um aumento de desemprego. Porque não adianta surgir novos postos se não tivermos pessoas capacitadas para esses novos postos, né? E eu concluo dessa parte de habilidades com essas um trabalho que depois eu vou voltar da Corinne Melou, uma espanhola que atua na Inglaterra, e que fez um interessante reporte em 2018 para a Federação Internacional das Universidades Católicas, eu vou voltar, mas que ela coloca 2 pontos fundamentais. A necessidade de mesclar habilidades profissionais e habilidades pessoais emocionais, quer dizer, isso estamos já carecas de saber, e o desenvolvimento das habilidades não mais estará confinado aos anos de formação universitária, mas necessariamente continuará ao longo da vida profissional. Então, a universidade, nós temos que ser humildes o suficiente de que a universidade não formará mais ninguém. Ele é um espaço, né, mas que esta formação ela continuará em um ambiente profissional. Então, nós não podemos mais ficar fechado com a ideia de que existe todo um ecossistema profissional e emocional em torno, onde ele vai, na verdade, buscar lá aperfeiçoamento, né? Antigamente era assim, nós precisávamos construir o super-homem. Então, todos os conteúdos eram importantíssimos, toda a reestruturação curricular ela era assim, precisamos acrescentar mais isso, não é assim? É sempre aumentando a carga horária. Eu nunca vi uma reestruturação curricular há décadas atrás que você tinha diminuição de carga horária, sempre falta isso, eu vou agregando, né? E hoje nós temos, para além, conteúdos estruturantes que realmente vai te dar um propósito dentro do perfil que você quer, e parte desta formação ela vai ser continuada fora do ambiente, né, todo controlado e todo poderoso da universidade. Isso é certo, né? Isso não dá, porque a transformação ela se dá muito rápida. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu gostaria de trabalhar. E competências, vocês devem ter visto, isso aqui eu li recentemente e trouxe aqui, porque eu estava preparando a apresentação aqui para vocês, e a revista Você S.A. trouxe uma análise de 280 páginas de estudos do Fórum Econômico Mundial, da Gartner, Capgemini e a Falcone, com 14 mil líderes, 1.000 empresas em 130 diferentes países. E olha as competências que eles trabalharam em 5 grandes grupos, né? A comunicação, a resolução de problemas, atenção aos detalhes, o ajuste aqui de precisão da lente auxilia na descoberta de soluções, né? Uma questão tão carente hoje, né? Que a gente tem a dispersão tem levado a menor atenção. O pensamento digital, que não se refere somente em conhecer as novas tecnologias, mas que eu disse lá no início, está aberto a estas tecnologias, e o poder de adaptação para poder acompanhar todo esse cenário de transformação. Onde que eu tenho que me dirigir exatamente aqui para o melhor? Porque vocês sabem, para cima?
que está falhando é porque eu estou apontando para todos os lados. Aqui eu trago duas manifestações, um clássico, né, mais clássico, um bem moderno. Não sei nem se eles são comparáveis. Quem é estudioso da situação, por favor, me perdoe, mas vale aqui como ilustração, né? Por um lado, Castells, por outro, Kevin Kelly, que é um grande formador hoje na parte de tecnologia, que mostra duas questões. Né? O Castells, nessa publicação que é conhecida de todos, realmente falando dessa mudança da quarta era e da tecnologia digital, está encolhendo o mundo, né? Hoje as relações, hoje as redes sociais, realmente é um mundo completamente, quer dizer, o horizonte de universo que eu tinha quando criança era né, completamente limitado, e hoje o universo, a geografia desse mundo, o redesenho do mundo para esses novos jovens que conseguem falar várias línguas, pelo menos. Outro dia na China, os chineses não falam inglês, mas você chega lá, ele faz a transformação e põe em português para você. Assim, né? É difícil a comunicação, mas eles não precisam mais saber o português para falar a língua nativa do visitante, né? Então você até se assusta. Mas essa ideia da reconfiguração da geografia é fantástica, e o Kevin Kelly nos provoca, trazendo que hoje nós estamos fazendo uma revolução que não é apenas centrada no hipertexto, no conhecimento. Seu cerne foi ocupado por um novo tipo de participação que evolui para se transformar em uma nova cultura baseada no compartilhamento. É isto, né? O tempo todo, o aluno está compartilhando, ele está partilhando, ele está em colaboração com alguém. E, às vezes, a gente traz para a sala de aula, aí nós mudamos o ambiente. É um ambiente que ele tem que ficar quieto, não pode usar o celular, portanto, você preste atenção e você se isole e eu presto atenção em mim. Isso é contraditório, né, ao que eles estão fazendo. O ambiente dele tem que ser compartilhado. Então, o fato de, às vezes, o celular ele pode passar de uma questão de dispersão para um canal de diálogo, né, se nós soubermos usar isso devidamente. Numa conversa com os nossos alunos, numa semana de planejamento, né, porque a gente coloca alunos também para a gente poder fazer uma autoavaliação dos nossos usuários, né, dos nossos parceiros, uma menina falou: professor, está aqui, ó, o celular está aqui, é mais um membro que eu tenho. É mais um membro que eu tenho. Tenho braços, pés e um celular. Então, vocês precisam ensinar eu a usar esse novo membro. Nós não sabemos, né? As pessoas que eu convivi ou onde eu aprendi, ela não tinha esse novo membro. Então, é um desafio para nós pensarmos. E aqui está todo, como que diz o Nicolini, é o químio biológico, nano, né? Quer dizer, aqui está tudo, né? Isso aqui fez uma transformação fantástica nas formas de relacionamento, na forma de vida, e é um elemento integrador de tudo isso, né? Aqui tem química, tem biologia, tem neurociência, tem tecnologia, tem inteligência artificial, então integrado num documento que é um membro nosso, né? Bem, se eu pudesse sintetizar, isso também foi um trabalho conjunto com o Vidal, o pró-reitor da PUC do Paraná. Ele já esteve aqui também, já pedi autorização para ele, mas a gente está fazendo um apanhado, e a gente vai completando, né? Mas nós estamos, se eu pudesse então fazer quase que uma síntese, quais são os impactos que nós sentimos, realmente, são mudanças exponencial, digital, combinatória, criação de novos modelos de operação, competitividade econômica baseada em inovação, extinção de postos de trabalhos repetitivos e rotineiros, crescimento de ocupação e cargos criativos e de maior cognição, empregabilidade em empresas totalmente automatizadas e que, portanto, também demanda uma superqualificação, exigência de habilidades sociais, tomada de decisões em situações de incerteza, esse é o mundo que nós vivemos, a obsolescência dos conteúdos e competências rápida, vamos lá, velocidade na aquisição do conhecimento, resolução de problemas complexos, aí entra com imprevisibilidade, incertezas, como atuar face a esses elementos, capacidade de se adaptar continuamente, desenvolver habilidades e competências dentro de contextos mais variados. Seguimos
O talento se torna a forma dominante de vantagem estratégica. Organizações bem-sucedidas passarão cada vez mais de estrutura hierárquicas para modelos mais colaborativos. Monitoramento em tempo real. Acesso a essa grande quantidade de dados, falamos tanto aí, principalmente na educação dos analytics, né, que são um instrumento que a gente tem em mão aí, que ainda gateamos muito pouco para nos auxiliar, principalmente eu, enquanto reitor, por exemplo, para uma tomada de decisão. Então, um dos aspectos a gente tem que pensar fortemente. Tecnologias mais baratas e mais precisas, nós não estamos falando mais e simplesmente no barato, mas de baixa qualidade. Vide o exemplo da China, né? A China hoje não é mais um copiador de tecnologias, mas ela faz um trabalho hoje de tecnologia de ponta e muito mais barato, então era uma concepção completamente diferente que a gente tinha décadas atrás. Escala residencial, hoje isso não é numa instituição diferenciada, ou numa empresa diferenciada, ou num espaço diferenciado, isso está cada vez mais próximo da gente. Muito além dos aspectos profissionais, eu estou dizendo aqui, são novos arranjos sociais e culturais. E aqui eu faço 3 questões que aparecem muito aí. Uns dizem, esse é o impacto, mas a interrogação é assim, nós precisamos refletir muito sobre esses impactos. Que é, primeiro, a questão de acessibilidade. Então, se realmente nós estamos fazendo a inclusão social, alguns dados não mostram isso, mas isso também é um outro tema, para mais 4 horas de discussão. A eficiência na produção e redução de desperdício. Então, o termo da abundância é um mote que tem sido usado bastante aí, que o futuro é um mundo de abundância. Também é uma questão a ser bastante trabalhada. Então, tem dados que mostram realmente, com a questão do trabalho de resíduos, que nós vamos ter a abundância em vários elementos como nunca teve. E a equipartição de oportunidades, quer dizer, realmente estamos reduzindo as desigualdades. Então, são impactos, algumas questões inclusive abertas, que nós devemos trabalhar, e, obviamente, a questão ambiental, né, que são muito sérias em todo esse processo. E aí a pergunta que nós fazemos, então, é qual é essa educação que nós queremos no futuro, né? Então, esse trabalho nós fizemos também com os nossos indicadores. E, obviamente, para isso, nós tivemos que estudar, para isso nós tivemos que nos aprofundar, fomos conhecer taxonomia de Bloom, né, para que a gente pudesse entender como funciona a aprendizagem, quer dizer, o grupo teve que se aprofundar também, ouvir muita gente, trouxemos para dentro da instituição muitos educadores, muitos pedagogos, psicólogos, e fomos ouvindo, como vocês têm aqui na Academia de Docentes, né, vai trazendo pessoas para que possa, obviamente, completar a competência que nós não temos na FEI. E também algumas visões de formadores de opiniões, né? E aqui eu trago algumas delas, de algumas literaturas que li, que foram lidas, né? E começo com um artigo, que é artigo digital, como a educação 4.0 mudará as escolas. Então, aí começa alguns insights. As escolas deverão se transformar em centro de desenvolvimento e competência. Desenvolvimento de competência. Outro artigo, Digital Revolution Demands Change to Education. Ele traz formar aprendiz ao longo de toda a vida no mundo em constante transformações. Estou estressando a questão, né? Como nós garantimos que o aluno aprendeu a aprender. Esse é o maior sucesso que a gente tem. Se ele não aprendeu a aprender, o mundo lá fora não vai ser um professor. Então, nós temos que tomar cuidado, e como avaliar isso é uma questão bastante... Mas isso está na exigência, está na pauta, está na agenda. Existe uma pensadora em tema de liderança, tá? Não fiquei apenas na pedagogia, mas estou trazendo algumas profissionais com formações na área, mas que atuam na parte de liderança. A Margaret Whitley é uma que tem um livro, Liderança e a Nova Ciência, já é um livro antigo, mas é bastante interessante, onde ela mostra a organicidade, né, hoje das organizações, trazendo que os campos da nova ciência fortalecem a relevância da participação para a vida, e a vida como tal é uma simbiose. Então, esta nova forma de pensar concebe o mundo como espaço de convivência participativa, onde as relações são fundamentais, as pessoas precisam estar vinculadas com uma identidade fundamental da organização
e da comunidade. É uma ideia meio vygotskyana, né? Warren Berger tem um outro livro, A Questão Mais Bonita, né? O Poder do Questionamento, que a maioria dos ambientes pré-escolares são relativamente desestruturados e permitem explorações mais livres em brincadeiras, ele trabalhando um pouco o tema da criatividade. E às vezes vem para um ambiente mais estruturado, mais superior, onde toda essa inspiração ela é, de alguma forma, assombreada ou abafada. Então é uma questão que se coloca onde nós não permitimos que os nossos jovens questionam. Tem essa atitude um pouco também que é lúdica, né? Dizia hoje até para a pessoa que me entrevistou, não da assessoria, mas da televisão interna, né? Que às vezes a gente até muda os papéis, né? A gente às vezes fica fazemos a parte menos importante, talvez, da atividade, a parte mais, quer dizer, transferimos o conhecimento e depois falou, você vai para casa, estude, faça os exercícios, né? Ou complemente. É aquele momento que ele precisa, é aquele momento da casa que ele precisa da gente. Então a ideia da sala invertida, que não é bem uma metodologia, mas é uma reinvenção de papéis, é isso. Essa parte mais fácil, não vou dizer fácil ou difícil, talvez seja a mais difícil, porque eu, como professor, principalmente quando você tem turmas repetitivas, que você precisa reproduzir 3 vezes a mesma aula, vou te contar, é uma questão, é difícil, né, para a gente, como professor, cumprir essa agenda desta forma. Mas isso podia muito bem ser desenvolvido, e a parte mais nobre que a gente podia ter como acompanhamento, mentoria, é a parte da discussão. O que mais vocês querem aprender? Quais as dúvidas? Que tipo de... Essa que nós devíamos focar dentro da nossa sala de aula. O Robert Sutton, de Stanford, se você cometer, né, ele falando um pouco da pedagogia do insucesso, né, se você cometer novos e diferentes erros, isso significa que você está fazendo coisas novas e está aprendendo coisas novas, né? Como nós trabalhamos com insucesso? Nós estamos muito questionando isso. Nós ainda temos muita coisa tradicional, o exemplo nosso é muito bom partilhar, mas não leve tudo a sério, né? Ainda nós temos muita falhas, uma delas é isso. Nós acho que trabalhamos muito pouco com o insucesso do aluno. Às vezes nós fazemos a avaliação por provas, né, por conteúdos, onde a gente reprova o aluno, às vezes, no momento do curso, e aquela nota baixa já é insuperável, né? Então, qual é, de fato, quando a gente fala em formar por competências, né, qual é, de fato, a avaliação que nós estamos fazendo se nós decretamos o fim do aluno? Quer dizer, talvez nós precisamos avaliar em algum outro momento e realmente dar condições de que ele se recupere ao meio do processo. Então, esse trabalhar com erro também nem sempre é alguma coisa simples. Você imagina numa escola de engenharia, hein, que é o nosso foco. Você imagina fazer isso numa escola de engenharia. Mas nós vamos chegar lá, e juntos. Esse outro, que é uma empresa na parte designer, que trabalha muito a ideia das recombinações inteligentes. Então, nada, a disrupção ela não é algo novo, você apaga tudo que você aprendeu. Não, ela é um processo de piramidação. Você recombina conceitos clássicos extremamente importantes, verdadeiros e oportunos, e esta recombinação é que você cria modelos novos. E o Paul Bennett, com esse da Ideal, que é uma firma de consultoria também em design e inovação, que usa muito esse mote do estado de saber nada, que é o know-nothing zone, que é exatamente, às vezes você precisa sair um pouco da correria do dia a dia, né, e se transformar num papel branco para que as novas ideias, te dou 3 pincéis coloridos aí, te dou uma caixa de giz de cera, um papel em branco, para que a gente possa pensar um pouquinho. Então, esse momento de se extrair, né, de preconceitos e poder realmente trabalhar, partir desse princípio é fundamental nesse processo. Um outro, também da Deloitte, se você não tem disposição para questionar, você terá medo de mudar. Mas se você se sente confortável com perguntas, aprecia o processo de experimentação, conectando fatos e coisas, então a mudança torna-se uma aventura. É aquele ponto de conflito entre a teoria e a experimentação. E um relatório da McKinsey também traz 3 grandes características, né, do sistema educacional, em que eu trabalharia que enfatizar em seu processo de ensino-aprendizagem a criatividade, o pensamento crítico e sistêmico, bem como agilidade, resiliência e flexibilidade, tão importantes nesta época de grande transformação. E é claro que não podemos tirar de toda esta brincadeira o novo
né, a nova geração. Isso não é uma crítica, para mim isso aqui é a pura realidade, como eu falei. Então nós temos um que não ouve, não fala, não vê ninguém, né? Mas não é bem a realidade. Ele está ouvindo, falando, se comunicando com alguém. Né? Como é que esse alguém pode ser o professor da sala de aula? Né? Como é que a gente pode trabalhar esse ambiente questões? É lógico que isso tudo não é poesia. Né? Nós temos uma série de limites que as novas tecnologias estão nos impondo. Existe a tecnologia, aos limites da ética. Isso é terrível, ao mesmo tempo desafiador. Uma delas é o carro autônomo, né? Isso está em plena discussão. Aquelas questões, o carro autônomo, ele tem que tomar algumas decisões diante de imprevisibilidades que ocorrem ao caminho. Né? Se ele está programado dentro de um conceito, né? A inteligência artificial. O humano é que programou assim. E vai ter imprevisibilidades no caminho. Que atitude ele vai tomar? Né? Ou como você deve programar. Então vem aquele sempre desafio, aquela quase que uma anedota, no sentido de que, de repente, você vai poder colidir com um outro carro, com uma pessoa, né? Ou então com uma senhora, ou 3 jovens, que como ele vai? Ele vai optar em se jogar em cima da senhora, dos 3 jovens, do obstáculo, né? Então, aí o cara, não, lógico, os jovens estão começando, aí, e essa senhora, se for a sua mãe, né? Muda. Então, são questões que a gente coloca, e uma delas é esta: devemos usar os incríveis avanços da biologia apenas para curar doenças, reparar lesões, ou devemos também aprimorar a natureza humana? E assim vai. Quer dizer, somos de fato homo deuses, tem aquele famoso aí livro do historiador israelense que está bastante em voga, o Homo Deus, né? Que justamente trata essa questão ética. Até que ponto nós podemos avançar nesse aprimoramento? Porque aí nós podemos começar a ter critérios de seleção, né? Nós podemos trabalhar só com pessoas mais bonitinhas, né? Então nós podemos trabalhar com as pessoas como se fossem bens e objetos de desejos feitos sob encomenda. Então, são questões a se trabalhar. E, obviamente, um grande limite é o que tudo nos instiga, vocês estão perguntando o tempo todo, né? Claro, é a questão da dispersão. Né? Esse excesso de conexão também leva a pessoas mais desatentas. Então, hoje nós estamos falando que o grande ativo do futuro é a atenção. E não menos, nós estamos vendo um mundo de literatura, trazendo como se fosse up-to-date, algo novo, aquele atenção plena, né? Quase só se encontra isso só na livraria hoje. Parece que a gente perdemos a atenção, que era uma qualidade que o ser humano tinha, e agora nós estamos entrando com uma nova metodologia para resgatá-la. Então é lógico que essa quarta revolução, essa interação online realmente cria questões como essa aqui. Né? E eu termino esse primeiro painel trazendo aquela referência que eu trabalhei, já estou encaminhando para o final da minha fala, em que nós vamos... esse é um trabalho, então, que foi encomendado pela Federação das Universidades Católicas Internacional. Então, é um foco, obviamente, com a formação integral, né? Então, acho que é um ambiente bom para as nossas universidades católicas, né, e confessionais. Então, não é um trabalho feito sem esta premissa. Então, por isso que eu gosto muito e é um trabalho bastante extenso, não tão extenso, mas eu tentei simplificar ao máximo. Elas traz alguns impactos muito claros aqui. Eu vou simplesmente trabalhar, então ele começa mostrando quais são os impactos e oportunidades. E aqui eu extraí alguns. Né? Primeiro, toda essa tecnologia é a serviço da quebra de barreira física, da possibilidade de acesso, acessibilidade à educação de qualidade em comunidades distantes e menos favorecidas. Né? O Analytics, você tem informações em tempo real que você possa transformar o processo de ensino de uma forma um pouco mais fidelizada, né? Mais personalizada, e, obviamente, isso você ganharia em atração e eficiência. Também a experiência de que
quebrando as fronteiras de uma sala convencional e trazendo o mundo, né? Essa experimentação e esse problema real para dentro da academia. A tecnologia nos permite isto. O conceito que traz da aprendizagem experimental, que você aprende também com mais experimentação, seja através de estágio, iniciação científica, estudos no exterior, em outras instituições, extensão, atividades criativas e etc. O instinto de aprendizagem, que é aquele aprender continuamente, né? Inclusive fora do ambiente, após o ambiente universitário, e uma revolução tecnológica no sentido de que isso tem demandado movimentos de aproximar os currículos às demandas de mercado de trabalho, né? Então, isso não é vender a alma do diabo, mas eu acho ter eficiência também na formação, problemas reais dentro da academia. Nesse trabalho existe um estudo grande também, uma economia na qual o conhecimento adquirido prematuramente não é mais garantia de uma carreira de sucesso, isso já falamos. Habilidades híbridas se fortalecendo, então nós estamos mesclando o presencial com o virtual, eles não se substituem, mas eles se complementam. E também a grande oportunidade da multidisciplinaridade, trazendo já cursos, por exemplo, de exatas para de ciências para humanidades de sucesso. Então, muitas instituições a gente já vê duplas de titulação em áreas que parecia que não conseguiríamos trabalhar esta convergência, né? E, obviamente, uma grande oportunidade para o estudo das humanidades, porque, tal como delineado nesses incontáveis estudos, pode se tornar insustentável. Se a ponderação, o senso de prioridades moral e ética, a história, bem como a elevada alfabetização que os estudos das humanidades concederam ao longo dos séculos, não permanecerem como fundamento de referência espiritual e pedagógica dos jovens educandos. Então, veja que nós não estamos apagando, né? Nós estamos, na verdade, complementando e vamos fortalecendo alguns aspectos da competência. Questões abertas, até como contraposição. Os famosos MOOCs, né? Que nós vinha como a panaceia da inclusão, o que se observa, pelo menos nas grandes instituições americanas, é que elas continuam atingindo majoritariamente uma população masculina de regiões desenvolvidas e melhores resultados alcançados por aprendizes que já possuem o suporte pedagógico e estão melhores equipados. Então, se questiona, já está se questionando realmente se a inclusão, né, aquela toda expectativa de incluir, realmente atinge. Essas tecnologias têm sido usadas como foco na individualidade do estudante, não estimulando o desenvolvimento de habilidades sociais advinda do saudável relacionamento com professores e pares. Ou seja, não adianta a gente trazer investigantes tecnologias se nós, como usuários, não a apropriamos e não a usamos adequadamente, né? Nós acabamos fortalecendo o gap, né, que é o que está trazendo aqui. Tecnologias claramente têm sido usadas para tornar o processo de aprendizagem menos constrangedor, com um perfil mais lúdico, como um game, e mais palatável ao gosto do estudante. Esse método suscita a questão se, de fato, o progresso exaltado em educar o jovem num ambiente protegido, no qual o crescimento mental e intelectual se desenvolve num cenário menos competitivo e sem dor, é o mais adequado. O risco da educação vista como um produto comercial. E aí os limites, né, são bastante questionáveis, porque a hipótese de que qualquer coisa que se venda, desde que atenda às especificações do cliente, é válida, né? Risco da educação ser entendida em termos sociais e culturais como um serviço que vale a pena ser adquirido e se somente se proporcionar os meios para que os estudantes sejam competitivos numa economia globalizada. Tem os seus prós, tem os seus contras. E a alta penetração das tecnologias digitais e de inteligência artificial na educação superior pode estar aprofundando a desigualdade econômica. Papel do educador, né, às vezes comparados com um agente de vendas, né, visando sempre tendo que agregar, você tem que ser meio youtuber, né, você tem que ser meio circense, às vezes na frente para chamar atenção. Então, é esta a realidade, né? Quais os desafios que a gente tem pela frente.
E o maior desafio das instituições nos dias de hoje é decidir qual parte da aprendizagem, em que proporção, deve tratar os ativos pessoais, não comercializáveis e intangíveis. Mais uma vez, essa hibridez E, por último, para as pesquisas, né, esse cenário cada vez mais competitivo e escasso de orçamento público, o financiamento das pesquisas nas universidades passa a depender mais dos atores corporativos privados. E, nesse contexto, a pior consequência é que a pesquisa básica, que não garante um rápido retorno sobre os investimentos, tem escasseado em detrimento da pesquisa aplicada, com foco em patentes e sua comercialização. Essa é uma realidade que muitos de vocês conhecem, né? Enfim, nós estamos esse é um cenário em que nós estamos tateando, né? Nós estamos começando a entender essa transformação, né? E, portanto, a partir daí, aprofundando em todo esse questionamento, isso que eu trouxe para vocês, isso foi discutido muito lá na FEI, então nós apresentamos essa é a visão nossa sobre o futuro da educação. Nós queremos formar esse jovem. Solidários, capazes de ser protagonistas nas transformações disruptivas, aceleradas e de propor soluções a questões complexas, né? Não existe mais essa regra. E sempre focado à qualidade de vida. Esse ambiente, portanto, que nós estamos querendo desenvolver, estamos iniciando a transformação, deve ser um ambiente menos passivo, complacente e confortável. Nós temos que desafiar. Desafio é motivação, né? E que seja um ambiente de criatividade, de geração de ideias. E aqui nós temos um grupo de itens que nós entendemos como a base do nosso projeto, como ambiente inovador. Muitos já foram comentados, né? Uma mudança de papéis, como nós fazemos no dia a dia o professor mais mentor, mais tutor, espaços coletivos de coworking, né? Quebrar realmente as salas de aula, mas que a gente tenha salas de aulas integrados. Lá é mais fácil porque nós temos focos, né? em tecnologia e gestão, então são ambientes, mas como integrar cada vez mais os alunos desse curso. Então, por exemplo, nós não temos faculdades lá, né? A sala de professor é única. Então, todos os professores convivem no mesmo espaço. Isso foi realmente um resultado muito positivo, justamente para essa multidisciplinaridade. Muitos trabalhos, inclusive de pesquisas, passaram a ser multidisciplinares através de uma conversa de café. Puxa, você conheceu a competência do outro e falou, sabe que eu estava pensando exatamente em procurar um profissional nessa área de atuação, foi encontrado lá tomando uma água no bebedouro. Né? Enfim, uma série de oportunidades e um projeto pedagógico todo calcado em competências. E o momento que nós vivemos é entender como avaliar por competência. Então, quem tiver o bom exemplo, esteja fazendo isso aqui, por favor, depois a gente troca um cartão. Eu queria muito bem ouvir, né, qual é os resultados dessa avaliação, porque é uma das coisas mais complexas, né? Apesar de aquela, não existe ainda na metodologia mundial algo trabalhado, e alguns ainda dizem, não, competência não se mede. Então, como que nós vamos avaliar isso, né? Então, é uma questão muito grande. Eu concluiria, então, se nós, antes de passar a palavra para o professor Gustavo, e o aluno, né? Quem é este aluno? É um aluno que vai entrar fascinado pela instituição, é um aluno que, uma vez fascinado, ele se compromete, se sente pertencente à instituição, então ele cria esse senso de pertença, e uma vez inserido no grupo, e conhecendo-se, ele passa a ter um propósito, isso o motiva também. Então é um ciclo, né? Passa a ser, o que nós ensinamos passa a ser um espetáculo, e aí não há aplicativo que nos substitua. Então, a gente resume isso em inspirar, em acolher, em nortear. Né? São essas a proposta que está na base dessa transformação. E agora, é direto, professor Paulo, ou tem algum protocolo? Eu passaria ao professor Gustavo, que agora ele foi o mentor, né, do projeto, onde vocês vão ver ações específicas,
onde esta metodologia ou essas ideias a gente tem buscado concretizar. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, muito grato pelo convite, né? Professor Fábio, também obrigado. Eu vou tentar compartilhar com os senhores, rapidamente, para preservar um tempo para o diálogo, algumas das ações mais específicas e como nós estruturamos o projeto de inovação, os principais pilares e algumas agendas que nós estamos fazendo mesmo antes do início dos novos programas, dos novos currículos. Podemos apagar essa luz aqui? Obrigado. Antes de nós começarmos especificamente, é importante colocar em perspectiva o que o professor Fábio mencionou, que nós somos uma instituição, além de menor que a PUC, focada em tecnologia e gestão. Então nós temos os cursos de administração, ciência da computação e o nosso carro-chefe, que são as engenharias. Só uma observação, são 8.000 alunos, tá? Praticamente 7.000 alunos em engenharia. Então, só para vocês terem ideia do cenário e do desafio que nós temos lá. Os engenheiros que me perdoem, né, o professor Gustavo, mas não é fácil implantar isso com um grupo de engenheiros. Exatamente. E olha o preconceito, hein? É bullying. Mas, enfim, nós estamos, inclusive, começando agora um novo curso de engenharia, vale ressaltar. Nós tínhamos 8 cursos de engenharia até 2018. Agora, em fevereiro, nós estamos iniciando o curso de engenharia de robôs, que é inédito no Brasil, e é um curso que vem justamente dessa visão mais multidisciplinar, integrada, porque ele conecta engenharia mecânica com materiais, com elétrica, automação e controle, e o grande foco é o desenvolvimento de sistemas robóticos com alta tecnologia embarcada para todas as finalidades, desde robôs de minúsculo porte para uso no corpo, qualquer coisa do gênero, até robôs de serviço domésticos, até robôs industriais. Mas, enfim, então é bom colocar isso em perspectiva. Obviamente, nesse cenário, nós temos que monitorar muito de perto o que acontece no cenário tecnológico, e uma das fontes de referência e de articulação, inclusive do professor Fábio, muito presente, é a MEI e a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que tem a MEI, que é a Mobilização Empresarial para Inovação, que focou um dos seus esforços ao desenvolvimento dos currículos de engenharia e a formação de engenharia. E quando nós olhamos num contexto de indústria 4.0 e manufatura digital, alarma ver que no país, menos de 25% das empresas brasileiras têm tecnologia sendo usada nas gerações 3 e 4, que nós chamamos que são as mais atuais. A enorme maioria, portanto, está para trás, e existe uma ciência geral de que muitas dessas não conseguirão fazer essa transição. Então isso, para uma instituição como nós, é preocupante. E nós também, obviamente, monitoramos quais são as competências técnicas que são necessárias, além das soft skills e além das competências já amplamente comentadas pelo professor Fábio. Isso é só um exemplo para trazer para uma perspectiva mais, entre aspas, mundana, do que o ambiente tecnológico das empresas espera de nós. E quando se fala que 20 empresas do setor industrial, não são empresas pequenas, não. A MEI é composta pelas maiores empresas e pelos seus presidentes, os principais líderes do país. Por que eu dei esse exemplo? Porque uma transformação organizacional e cultural, que é o que nós objetivamos, tem que levar em conta as perspectivas mais diversas de todos os agentes, que chamam em inglês os stakeholders. Seja mercado, seja a nossa comunidade acadêmica, o novo perfil do estudante, e aquela brincadeira com os macacos é verdade. Todos aqui presentes sabem, com muito mais vivência que eu, inclusive, que a geração da década de 90 foi muito diferente da dos anos 2000, e agora, de 2010 para cá, nós temos uma geração muito diferente, que nos 3 anos, inclusive, nós temos notado uma mudança muito rápida de comportamento. Se é pior ou não, eu acho que não é questão de emitir um juízo de valor, é a questão de aceitarmos que é diferente, e que nós temos que desconstruir um pouco os nossos paradigmas e encarar isso de uma maneira diferente. Então, nós, obviamente, não abandonamos de maneira nenhuma a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas nós trabalhamos a inovação como uma cultura completamente transversal. Por isto mesmo, ela está inserida no contexto da reitoria, como assessoria direta ao reitor, articulando com todas as vice-reitorias, cursos, departamentos, agência de inovação e todas as outras iniciativas que nós temos na instituição.
O grande foco, falando em preparação, são egressos autônomos, solucionadores do que a gente chama de problema mal estruturado. O que é problema mal estruturado? É problema que não tem enunciado pronto. E tampouco tem resposta certa. E muito menos receita para resolver. É problema que o aluno é exposto a um desafio, desejavelmente com alto grau de realismo, ele tem que elaborar o enunciado. Ele tem que resolver o problema usando as melhores práticas, as melhores ferramentas. E a resposta também depende de interpretações e por isso não existe única. Não é aquele problema determinístico. Ele pode ter várias abordagens, chegando a soluções que, inclusive, nem o docente conhecia. E isso pressupõe da gente, professor, uma mudança de perspectiva e uma exigência de uma humildade muito grande. Porque a gente desconstrói várias coisas. O ambiente no qual nós fomos formados, a gente tem que desconstruir, entre aspas, vou usar entre aspas, o nosso ego, que às vezes é meio inflado, a gente tem que entender que essa relação passa a ser mais uma troca e não uma entrega. Isto é um ponto essencial. Se nós não transformarmos, nós estaremos fora do jogo muito em breve. Com raciocínio sintético, muita visão, poder de criação e o empreendedor em todos os locais. Não é o empreendedor no sentido da administração, é o empreendedor na vida. É na sala de aula, é na empresa, é em casa, é em qualquer lugar. E protagonista para a melhoria da qualidade de vida pelos valores institucionais. Então a gente brinca, e eu vou dar um exemplo rápido disso, nós não queremos que um engenheiro egresso nosso use tecnologia para desenvolver um drone que leve arma. Isso está fora de cogitação. Nós queremos que ele desenvolva um drone autônomo, por exemplo, para transportar uma bolsa de sangue, um órgão para transplante, para levar um desfibrilador para algum local que precisa, para monitoramento, por exemplo, de lavouras, para aumentar a produtividade e alimentar as pessoas. É nesse sentido que a gente fala em qualidade de vida. O nosso programa está articulado em 3 pilares, nosso projeto de inovação. O primeiro pilar é cultura de inovação. Eu vou explicar um pouquinho quais são as principais vertentes, mas isso envolve pessoas, espaços e processos, altamente alinhado a uma agenda de futuro. Então, tudo que o professor Fábio falou é um acompanhamento que nós temos feito sistematicamente de mega tendências, olhando longe mesmo e trazendo para tendências de médio prazo, curto prazo, para uma questão de planejamento mais direto. E, claro, com o grande objetivo de curricularização e para que isso chegue ao nosso estudante, transformando e criando esse protagonismo que nós queremos. Eu vou tratar na ordem para dar alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Falando em cultura de inovação, nós começamos em 2017, basicamente, nós temos aí 2 anos de trabalho mais intenso, formando um grupo de mentores, um grupo do que nós chamamos de trainers. Então, a FEI constituiu, final de 2016, um grupo orientador de empresários, de líderes, na nossa mantenedora. Eles se reúnem 3 vezes ao ano, são presidentes de empresas, são pessoas assim de altíssimo gabarito, com uma visão admirável. E este grupo orientador desenhou qual era o projeto preliminar de inovação, e um dos membros do grupo de inovação, que é um líder, Dr. Ingo Plugger, que está aqui, gentilmente participou, inclusive, da formação dos nossos trainers internos lá na FEI. Então, nós começamos com um programa que nós saímos de 40 e poucas pessoas, fomos diminuindo esse número, chegamos a 20 trainers selecionados. Depois, estas pessoas, nós aumentamos treinando alguns outros que nós escolhemos, e com isso nós conseguimos permear para quase a totalidade dos docentes, em abril de 2018, a facilitação de oficinas em monitoramento de tendências, desenvolvimento de visões, desenvolvimento de life plannings, de planos de vida mesmo, não só dos docentes, mas para que eles possam mentorear alunos nesse processo, criatividade e os passos do processo inovador. Tá? Então, agora, infelizmente, a gente não consegue entrar em muitos detalhes, mas isso é algo que a gente pode compartilhar tranquilamente. Então, nós fizemos com todos os docentes, em dinâmicas, em oficinas muito dinâmicas mesmo, com muita interação, e isso é importante dizer, de um ponto de vista de mudança organizacional, a participação de todos é essencial. Então, nós fizemos com todos os nossos docentes, todos os membros dos departamentos técnico-administrativos de 15 setores, e no final agora de 2018 nós começamos com os mentores discentes, que são um extrato, um subconjunto dos nossos alunos,
que são por nós considerados formadores de opinião. Essa meninada inclui alunos de iniciação científica, monitores, alunos de destaque acadêmico, alunos membros de empresa júnior, de projetos estudantis, dos centrinhos, do diretório. Essa meninada foi juntada em oficinas em dezembro. Nós tivemos em torno de 115 alunos participando, das primeiras, até para que nós sentíssemos a receptividade. E assim, não podia ter sido melhor. Foram os professores, os trainers a princípio que fizeram com eles, que são as pessoas mais altamente treinadas, e não imaginem que são oficinas fáceis. São oficinas dificílimas, em que nós, eu vou usar um termo aqui mais coloquial, nós enquadramos de fato, seja professor, seja colaborador, seja aluno, para tirar da zona de conforto completamente. Tem momentos em que a gente escolhe uma pessoa, põe frente a frente, senta, faz uma simulação do que seria uma entrevista de emprego, ativando todos os tipos de canais e exigindo todo tipo de competência comportamental que vocês podem imaginar. Chega a ser exaustivo. Nós fazemos normalmente as oficinas em 2 dias de imersão. De um dia para o outro, às vezes as pessoas não dormem. Não é brincadeira, não dormem. Saem do primeiro dia tão provocadas pelo que a gente aciona em visões, pelo que a gente ativa nas pessoas, até pessoalmente, para repensar o seu futuro, o propósito de vida, que as pessoas chegam no outro dia, elas estão, você repara e fala, pô, você está cansado? Não consegui dormir, não preguei o olho, não sei o que, fiquei pensando. Isso é muito bacana, mas depois do final do segundo dia, a gente consegue trazer a pessoa para um cenário de mais harmonia, vamos chamar assim, e depois o processo engrandece muito a mudança de mentalidade, a abertura de mente e uma visão um pouco mais ampla, com uma perspectiva diferente. Seja o aluno, seja o colaborador, seja o professor. E na nossa instituição, isso tem causado uma mudança muito expressiva. Eu vou dar um exemplo rápido. Nós temos dentro de uma das dinâmicas o estabelecimento de uma regra. Ninguém julga ideias dos outros com nenhum tipo de preconceito, não vale julgar. E não pode se falar palavras que nós chamamos killer phrases. Ou frases, né? Não se pode falar killer phrases. O que é isso? Você dá uma ideia e uma pessoa vira para você e fala assim, tá louco? Você é novo aqui? Você conhece o RH? O reitor não vai deixar. O reitor não vai deixar, né? Isso tudo são palavras de altíssimo desestímulo. Então a gente quebra isso e cria uma dinâmica de que se alguém falar uma palavra dessa, ele ganha um canetão vermelho, tem que ir lá na frente, todo mundo para e ele tem que transcrever o que ele falou de besteira, para refletir. Isso percolou a nossa escola de uma tal forma que na sala dos professores, colega manda colega para o paredão, com canetão vermelho na conversa do café, porque o cara falou uma killer phrase para ele. Eu já mandei o reitor para o paredão lá na reitoria, porque falou killer phrase para mim. E ele já me mandou também. Então, quer dizer, é uma cultura que a gente vai transformando. Eu tive que fazer o curso, senão nada funcionava aí, é isso, né? É verdade. Germano, prepare-se. É verdade. Todos nós participamos, tanto como ouvintes, e depois eu participei como facilitador várias vezes, mas o professor Fábio fez com a gente também. Mas, enfim, isso é só um comentário para vocês entenderem a lógica. Então, essas capacitações foram o primeiro passo. E nós temos seguido esse processo semestralmente com todos os docentes na nossa semana de planejamento, que é essa que vocês estão fazendo aqui, que é a data que mais é favorável a nós. Então nós fazemos painéis com líderes, vários workshops, visitas em laboratórios, atividades práticas, etc., discussão de novos espaços. Então essa semana, por exemplo, nós fizemos na terça tarde uma oficina muito intensa de sala de aula invertida, em que a temática era técnicas de seleção de boas ideias e que os professores tiveram uma semana para se preparar com estudo, pesquisa. Então foi a sala de aula invertida de fato. Eles receberam vídeos, materiais, artigos, indicações de leitura uma semana antes, se prepararam, foram para a sala de aula que começou com um quiz de avaliação, com um poll automático no smartphone, feito em tempo real nos primeiros 10 minutos. Eles foram avaliados, quantificados a respeito do estudo que eles fizeram naquela última semana. Dali a gente partiu o desenvolvimento que era para que eles se colocassem na perspectiva do estudante. É aquela história de nós calçarmos o sapato do nosso jovem, nós usarmos o óculos do nosso jovem. E aí, no final,
desenvolveram todo o trabalho, filtraram, chegaram às metodologias ativas que eles queriam usar em aula, apresentaram e receberam a sua nota por meio de uma gamificação também digitalizada. Então, quer dizer, nós fizemos uma dinâmica forte. E ontem à tarde nós fizemos uma dinâmica nós usamos o Moodle como plataforma. Então nós fizemos uma dinâmica já do Moodle 3.6, que acabou de ser atualizado, inclusive com questionários automáticos, questões totalmente customizadas e aleatorizadas. Então vejam que a gente mescla questões mais de reflexão em mais alto nível e questões operacionais dentro das oficinas. Muito bem. É óbvio que do ponto de vista... Deixa eu só fazer professor. Desculpa estar interrompendo, mas é para ilustrar. Eu sentando no almoço antes de alguma das atividades, pelo menos da sala invertida, e aí a gente percebe alguns professores assim, puxa, eu tinha que ler um material antecipadamente, né? Então é impressionante. Quando a gente se coloca, a gente se transforma um aluno, né? Então como é que alguns professores, vou dizer, não tinham se preparado para a atividade e a gente quer exigir, né, que eles realmente se preparem adequadamente para as nossas aulas. E eu vou usar esse exemplo, eu não ia comentar isso, mas um colega chegou para mim, depois do final da oficina, e falou para mim assim, pô, Gustavo, vocês ferraram a gente, hein? Eu falei, mas como assim, professor? Ele falou assim, pô, eu achei que eu ia conseguir ficar na surdina lá, eu não tinha lido o material. Logo de cara um quiz lá, tempo real, tive que entrar, fui avaliado, me ferrei. Ele comentou comigo. Eu não tinha estudado nada, eu não sabia direito como oficina. Eu virei e falei assim, o senhor já pediu para algum aluno ler o capítulo antes da aula? Várias vezes. Eu falei, então. Aí ele parou, ficou meio branco, né? Eu falei, sala de aula invertida, até um colega nosso comentou isso no nosso evento, ela não é nada nova. Da década de 70, qualquer filme que você assistiu, o professor vai falar, prepare-se lendo o capítulo tal para a próxima aula. Sala de aula invertida é mais um conceito que a gente está modernizando e usando hoje com outra roupagem, né? O professor ficou branco, mas é a questão da gente se colocar realmente no calçado do nosso aluno. Então a cultura de inovação é isso, ela percola tudo. E ela tem que estar pautada por uma agenda de futuro. Então, nós elegemos, junto com o nosso grupo orientador de líderes, e também com as nossas lideranças lá na reitoria, quais são o que nós chamamos de mega tendências das próximas décadas, olhando até 2050. Não são só estas são algumas, mas, por exemplo, se nós falamos em tecnologia para saúde e bem-estar, para que uma mega tendência dessa serve? É óbvio que longevidade está na pauta. As pessoas vão ser cada vez mais longevas. A pirâmide de idade da nossa população está se tornando mais retangular, está se invertendo em muitos casos. Nós, como instituição voltada à tecnologia e gestão, nós temos que ter projetos estruturantes, laboratórios estruturantes, cursos, iniciativas, trabalhos de conclusão de curso, iniciações científicas alinhadas a esse grande eixo, caso nós tenhamos profissionais, alunos interessados. Isto nos é estratégico. Pode ser que outras linhas não sejam. Então as mega tendências servem para um planejamento de curto, médio e longo prazo principalmente. Mas, Gustavo, 2050 é uma loucura pensar lá na frente? Olha, não é possível prever exatamente o que vai acontecer em 2050. Mas as grandes tendências, elas não são muito mutantes. As tendências e os forecasts mais locais, sim. As megatendências, não. Isso nos ajuda a criar as visões. Principalmente porque as faculdades ligadas à parte de engenharia, de tecnologia, ciência da computação, elas são responsáveis pela construção das tecnologias que nós desejamos lá na frente. Vamos fazer uma reflexão rápida. Se há 10 anos atrás, alguém falasse para vocês que hoje nós teríamos Waze, Uber, Airbnb, drones voando que já fizeram 1000 voos autônomos levando uma pessoa, sem nenhum incidente, lá em Las Vegas e em Dubai, eu vi esse drone. O que mais? Todas essas tecnologias que nos permeiam, inteligência artificial, carro 100% autônomo, já em vias de. Há 10 anos atrás, se falassem para a gente que em 2018, 2019 a gente teria isso, iam chamar a gente de loucos. Iam chamar de loucos. Aí, se a gente voltar mais para trás e pensar nos Jetsons, certo? O autor do Jetsons era louco ou visionário? Era muito visionário. Só que ele era uma pessoa à frente do seu tempo, como nós já tivemos diversos e hoje a gente admira muito. Por que então nós vamos glosar que o nosso aluno ou nós mesmos não podemos ser à frente do nosso tempo? Vamos olhar lá para frente. E tem um cenário agravante. Em 2040 e 50, embora pareça distante, o nosso aluno de hoje
vai ser o grande líder nesse país. Eles não estão em torno de 18 a 20 anos hoje? Daqui a 20, 30 anos, eles vão estar com 40, 50. Ou seja, no pico da sua contribuição como líderes no nosso país. Se a gente não pensar o que vai acontecer lá na frente, imaginem. E esse exercício de pensar não é futurologia. É nós darmos a entender para o jovem e para nós que o futuro não é previsível como nós imaginamos. E isto nos leva ao exercício do aprender a aprender, do lifelong learning, e que nós vamos ter que nos adaptar à novidade ao longo da vida toda. De onde a gente tira isso? Tem mais de 50 fontes que eu basicamente consulto frequentemente, vai de Fórum Econômico Global, Gartner, todos que o professor Fábio comentou, Deloitte, McKinsey, todas as consultorias, inclusive instituições nacionais, para ver para onde que esses rumos estão indo. Vocês vão se surpreender quando fizerem uma pesquisa na internet, colocando mega tendências ou trends, future trends, na área de cada um dos senhores. Coloquem, que vocês vão ver que tem muita pesquisa nessa área e vocês vão se surpreender com o que poderiam estar usando para provocar os estudantes. Para manter essa agenda de futuro latente, nós organizamos um congresso anual lá na FEI, desde 2016. Nós vamos agora em 19 para a 4ª edição. Em 2016, nós organizamos um congresso voltado à internet das coisas. Em 17, a cidade e o campo inteligentes para a melhoria da qualidade de vida. Em 18, tecnologias para uma vida de qualidade além dos 100 anos, combinando trabalho, saúde e bem-estar, uma vez que isto acaba ganhando uma dinâmica totalmente completa. Aquela estanqueidade entre estude 20 anos, trabalhe 20 ou 25 e se aposente e depois descanse, isso inexiste no curto prazo. Não existirá mais para os futuros profissionais. Estudo, trabalho e lazer são 3 coisas que têm que acontecer ao longo da vida, em paralelo, com um novo equilíbrio e com novos estímulos completamente distintos. Então nós discutimos e foi um dos eventos riquíssimos que nós tivemos lá. Gustavo, pois não, também, professor. Eu queria dizer, nós não temos nenhuma tangente, quer dizer, não temos tangente, não temos faculdade, nós temos saúde, não é a nossa expertise. E foi extremamente rico, né, como foi feita a articulação de administradores, de pessoal da computação e engenheiros. Médicos, né, médicos mas também. os nossos alunos com os médicos que foram convidados. Então, estava médicos de todas as áreas, da Associação Mundial de Medicina, gente que trabalha, né, um dos diretores, quase diretores de instituições que estão à frente de hospitais também. Então, foi muito riquíssimo, porque a gente pôde, né, focar pouco o trabalho que nós desenvolvemos lá com uma área que não é a nossa expertise. Então, isso aqui com vocês que têm um grande centro, né, de saúde, assim, seria um bom espaço também para que as nossas instituições pudessem interagir, né? E é bacana dar um pouquinho do perfil desse evento, né? Porque falando de um congresso, pode ser um evento pequeno, médio, grande. Esses eventos congregam, em 3 dias de duração, em torno de 40 a 50 CEOs, ministros, membros de governo, etc., os nossos participantes, convidados, são deste nível. São presidentes, vice-presidentes, nós temos sempre ministros presentes, o prefeito de São Bernardo do Campo, representantes de governo, de academia e principalmente do setor produtivo, para que a discussão sobre visões seja rica. Esse evento dá em torno de 3.000 pessoas presentes, a 3.500 pessoas presentes, e no online, que é transmissão inclusive global, nós temos em torno de 5.000 a 8.000 pessoas que assistem. Em 2017 foram 13 países, agora em 18, se não me falha a memória, foram 11 países atingidos. E em 19, o nosso tema foi definido em outubro, inteligência artificial e o ser do humano. Complementariedade ou competitividade para aprender, inovar e viver. Então estão todos já convidados, nós abriremos depois os links do streaming, professor Germano, depois podemos nos trocar umas informações para passar mais detalhes, para quem quiser inclusive estar conosco da liderança, mas será entre os dias 15 e 17 de outubro, lá no campus de São Bernardo do Campo. Muito bem. O terceiro pilar, uma vez que a agenda de futuro é o nosso norte, que guia o desenvolvimento das nossas visões, nós descermos um pouco mais para a terra firme e curricularizarmos tudo isso. Então, nós revisamos os PPCs ao longo dos 2 últimos anos,
das engenharias, fizemos uma força-tarefa de revisão de todos os projetos pedagógicos de curso. A administração também, em paralelo, vem fazendo excelente trabalho, a ciência da computação também, mas agora, em fevereiro, nós estamos iniciando a reformulação, os novos programas das engenharias. Então, nós fizemos um reposicionamento dos cursos para esta visão que eu apresentei. Formação integral alinhada às tendências. Os currículos foram desenhados por competências, então, fazendo toda a estratificação que é usual, das competências, quais são os elementos de aprendizagem, como nós vamos quantificar, e justamente nós estamos agora nessa inquietude. Avaliação por competências. Como nós conseguimos, por meio de rúbricas e etc., caracterizar se a competência foi ou não atendida, como é que a gente desconstrói nossas estruturas de disciplina para trabalhar com um novo conceito que são projetos integradores em todos os semestres, a inovação como fio condutor de todos os projetos pedagógicos. Então nós estamos numa curva de aprendizado. E humildemente nós entendemos isso e estamos encarando. A inovação acontece do começo ao fim, tem muito mais proximidade com empresas, o empreendedorismo é muito valorizado. Para se ter uma lógica geral, os alunos começam o primeiro ano tendo uma exposição ao que nós chamamos de práticas de inovação, onde eles entendem os passos do processo inovador, criação de visões, megatendências, começam a fazer o life planning deles para os próximos 10 anos inicialmente, depois eles vão expandindo isso. Ao longo do curso nós vamos tornando essa experiência deles com inovação mais viva, passando pela questão de geração de ideias, depois seleção de ideias, depois prototipação e desenvolvimento das soluções, depois inserção em mercado, modelos de negócio e tudo mais, como queiram chamar, passando por todas as fases que representam exatamente soluções inovadoras e que retornem para a sociedade. E no final o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é entendido como a nossa cereja do bolo, o seu projeto inovador, integrador do aluno, e desejavelmente sempre com muita proximidade, ou com o setor empresarial, ou com problemas reais ou realistas que de lá venham. Então, e sempre alinhados às tendências. Com maior flexibilidade, então nós estamos trabalhando com eletivas, optativas. É verdade que não em um número enorme, a nossa flexibilidade é relativamente limitada, nós temos um curso predominantemente seriado, tá certo? Mas com a presença de eletivas e optativas que aumentaram muito as oportunidades de rotas de formação. E o grande foco é a autonomia dos nossos estudantes. Eu não vou citar todas essas estratégias, até porque seria repetitivo com o que o professor Fábio já colocou, mas nós trabalhamos da seguinte maneira: nós elencamos nos grupos de trabalho com coordenadores de curso, chefes de departamento, a vice-reitoria de ensino e pesquisa e o programa de inovação, a pasta de inovação, quais seriam as estratégias de ensino-aprendizagem, que tipo de ambiente, que tipo de questionamento, a reflexão tida como ponto central, como nós abordaríamos as questões comportamentais, pessoais, técnicas, e como nós induziríamos sempre a integração, a sintetização de conteúdos e a reflexão para que o aluno realmente se sinta um agente transformador. Na minha visão, não tem nada mais triste do que um aluno que está se preparando, está num processo de graduação e ele não tem duas coisas. Ele não tem a visão do big picture, da figura total na qual a sua formação, cada elemento da sua formação se insere, e segundo, ele não tem propósito naquilo e não se enxerga como um profissional naquela área. Eu acho que isso é muito triste. Eu tive a grata satisfação, como engenheiro mecânico, eu sou graduado pela FEI, com muito orgulho, eu tive a grata satisfação de, durante a minha graduação, me encontrar naquilo e me enxergar naquilo. Eu me via engenheiro mecânico, claramente, me via. E eu sempre fui muito curioso, então eu buscava ideias e olhava coisas que existiam num cenário que não tinha tanta facilidade como eles têm hoje. Mas eu vejo que o alunado de hoje precisa ser mais estimulado por nós. Não estou dizendo que eles não têm que ter a automotivação e etc. Mas a motivação intrínseca do aluno, que é o que faz com que ele voe, também é disparada por nós. E eu diria que no processo de amadurecimento que ele vive durante o ensino superior, nós somos os verdadeiros estopins disso. Criar o brilho no olho, aquele brilho do aluno, aquela vontade de fazer, se enxergar naquela profissão, pesquisar o que é aquela profissão no futuro e quem ele quer ser, em termos de propósito, inserção e devolutiva para a sociedade. Isso
eu vou dar o meu depoimento. Com alguns dos alunos que eu vejo isso acontecendo fortemente, esses alunos revertem cenários de difícil desempenho acadêmico, cenários de dificuldades psicológicas, cenários de dificuldades em casa. Eles revertem questões acadêmicas e revertem questões da vida, aumentando o desempenho acadêmico expressivamente e se tornando pessoas de muita realização. Estou falando, alunos meus de iniciação científica que passaram por esse processo, conseguiram fazer essa reversão, tiveram uma mudança que hoje eu os considero quase que filhos, assim, sabe? E realmente com uma mentalidade muito alterada. E a mentalidade do eu posso. Diferente daquela, eu preciso cumprir a tabela e etc. Eu estou sendo muito sincero em falar isso. E do ponto de vista de itinerário no curso, aqueles passos do processo inovador que eu comentei com os senhores agora, nós entendemos como 5 atos. Nos cursos de engenharia que são no período diurno, que nós organizamos em 5 anos, estes 5 atos se confundem em termos de evolução do aluno com os 5 anos. Embora ele seja apresentado no primeiro ano a todo esse arcabouço, do ponto de vista de consolidação e fortalecimento de cada fase, isso vai sendo construído ao longo de cada um dos anos da formação dele. Até que no trabalho de conclusão de curso ele tem que entregar todas as competências associadas a todas as fases com uma solução transformadora de alta inserção na sociedade. Tá? Então nós vamos aqui desde a problematização até a questão de negócio, e aí entram startups, entram aceleração, entra todo esse ecossistema que nós estamos fazendo a nossa lição de casa, decidindo e vendo como a gente vai dar toda essa estrutura para o nosso alunado. Do ponto de vista específico de projetos pedagógicos, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a construção, até porque quando eles estavam em construção, eu era um dos coordenadores e chefes de departamento. Eu estava à frente da engenharia mecânica, que inclusive é o nosso maior departamento. Nós temos 2.000 alunos, entre 1.800 a 2.000 na engenharia mecânica. Então, é uma mudança que tem que ser feita com responsabilidade, mas ao mesmo tempo muita visão. Como nós construímos os projetos pedagógicos? Nós desconstruímos o que existia, elegemos qual era o perfil do egresso com base no nosso plano de desenvolvimento institucional e também o plano pedagógico institucional, e nós viemos, vamos dizer assim, do fim para o começo. Quem a gente quer formar, quais as competências estruturantes. Foi uma briga para conseguir que os professores, coordenadores de disciplinas e membros de NDE esquecessem os nomes de disciplinas existentes, esquecessem os programas existentes, e vamos montando de lá para cá como é que seriam as rotas formativas ideais. E outra, nós diluímos o nosso conteúdo comum ou básico, vamos chamar assim, que na engenharia nós temos, do cálculo, da física, etc., ao longo de toda a formação e mais próximo das aplicações, para que fizesse sentido, para que do ponto de vista cognitivo, aquilo fosse muito melhor aproveitado pelos estudantes. Mas eu vou dizer, foi uma batalha. Foi uma batalha. Eu enfrentei resistências à mudança muito intensas no departamento, assim como o professor Fábio certamente enfrentava institucionalmente à época, e que agora também percebo. Então, mudança, como diria um colega meu, professor lá do MIT, change takes time. Mudança leva tempo, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um senso de urgência. E nós temos que ter muito vigor e tenacidade nessa ação. Mas nós conseguimos. Teve sessões, agora eu vou comentar, é uma coisa até engraçada, na minha casa, 1 mês com folhas a 0 no chão, de meia e post-its. Aquilo era o curso. E eu ia reposicionando post-its, que eram as competências técnicas, comportamentais e etc. E tirava foto e mandava para os meus colegas do NDE. O que acha disso, o que acha daquilo e etc. E eu falava para minha esposa, ninguém entra no meu escritório. Ninguém. O chão aqui é meu, né? Então, criou até uma certa, vamos dizer assim, questão emocional com aqueles post-its lá no chão. Nós, então, chegamos a um conjunto de 10 competências que eram comuns a todos os nossos programas de engenharias. Elas foram definidas por um grupo de trabalho formado pelos coordenadores de curso, ouvida a reitoria, ouvido os professores. Então, nós chegamos em competências que vão da criatividade e domínio do processo inovador, para que possam usar tecnologia de forma multidisciplinar em soluções inovadoras, passando pela autonomia, que nos é chave. Então, as competências 1 e 2, de propósito, são essas, porque elas são, na nossa visão,
os pilares de sustentação da nossa nova proposta pedagógica para as engenharias, indo depois a questão ético e humanista, as questões de trabalho em equipe, comunicação, ética e legislação, modelagem e entendimento dos fenômenos físicos, nós fortalecemos muito os nossos cursos nisso, até todas as questões de entendimento do usuário e os detalhes das engenharias X. Então, aqui caberia engenharia mecânica, química e tal. As competências que se seguiram foram inseridas pelos respectivos cursos e departamentos. Mas eu queria compartilhar uma coisa curiosa. Nós achamos que essa lista em alguns departamentos ia ficar muito maior. Que os professores iam colocar, projetar sistemas de ar-condicionado, não sei o quê. E nós tivemos uma grata surpresa. Eu posso falar pelo caso da engenharia mecânica. Mesmo consultado NDE, professores, para que nós completássemos isso, sabe quantas competências deram no total? 13. Ou seja, 3 competências técnicas adicionais, somadas a estas que já eram maiores, completaram o que nós julgávamos como estruturante do ponto de vista de formação do profissional. Isso mostra também uma mudança de mentalidade. Nós saímos do micro, do extremamente tecnológico, pontual e, portanto, efêmero, para algo maior, mais estruturante e mais longevo do ponto de vista de formação, para uma mentalidade de aprender a aprender. Agora, a implementação, é claro, é o grande desafio. E é o que eu sempre comento com o professor Fábio, a gente discute muito. O curso será tão bom de acordo com o empenho e a qualidade da implementação que nós tivermos. E no desenho por competências, semestre a semestre, cada uma das competências, nós desenvolvemos uma matriz de quais são as unidades curriculares responsáveis pelo desenvolvimento objetivo daquela competência. Isto para o curso inteiro. Então podem ver que a C1 e C2, elas aparecem em todos os semestres invariavelmente. Cortou aqui, mas nós temos algumas disciplinas novas, estava ali no fundo, como Engenharia Mecânica e os Grandes Desafios Globais. Nunca tivemos, nem sabemos direito como nós iríamos configurá-la. Agora nós estamos aprendendo muito no desenho dessa disciplina. Tá? Eu nem gosto de chamar de disciplina, porque na realidade os desenhos são muito integrados. Nós só organizamos em nomes, embora alguns tenham nomes parecidos, o conteúdo lá dentro é muito diferente. Nós organizamos assim por questões operacionais e de viabilidade e de implementação. Mas podem ver que aí para o meio do curso as competências vão se mesclando, mais para o final do curso as competências vão mais para o lado avançado, profissional, mas as competências 1 e 2 continuam e o projeto integrador, que é o nosso trabalho de conclusão de curso, ele acaba congregando basicamente tudo isso. Bom, isto é o trabalho de conclusão de curso aqui. Lá era o integrador, esse é o trabalho de conclusão de curso. Ele só não pega uma competência que é a 7. Pô, Gustavo, mas como assim? O TCC não desenvolve uma competência? Na realidade é o seguinte, a competência 7 é de modelagem de fenômenos físicos. Não é o TCC responsável por desenvolver essa competência, ele aplica. Então ali ele é o usuário, ele não é o desenvolvedor. Então assim que nós desenhamos. E dentro de cada disciplina, na elaboração dos planos de ensino, as competências são destrinchadas nos objetivos de aprendizagem, nos elementos que vão permitir o acompanhamento e depois as atividades para que a gente possa implementar. É claro que esse desenvolvimento tem que ser totalmente alinhado às diretrizes curriculares nacionais. No caso das engenharias, nós estamos num momento de transição muito forte, porque as DCNs anteriores estão sendo substituídas por uma nova proposta, que inclusive foi aprovada no CNE agora em janeiro, está aguardando a assinatura do ministro, mas nós estamos alinhados tanto às diretrizes existentes, como às novas diretrizes, que pressupõem mais flexibilidade, autonomia, todos os pontos que nós colocamos aqui. Ela é menos restritiva, ela é menos engessada do ponto de vista de conteúdos, do ponto de vista de condução do processo formativo, e ela induz a formação por competências, avaliação por competências e gestão do processo de aprendizagem. Então, o professor Fábio foi um dos participantes da articulação da DCN, então isso também nos ajudou muito na interlocução, embora nós tenhamos feito o desenho dos cursos mesmo antes das DCNs estarem em elaboração. Então foi uma grata surpresa que a nossa visão como FEI coincidiu com a visão
do Ministério, das instituições participantes, da ABENGE, de todos que estavam participando do desenho das DCNs, a nossa visão convergiu e nós conseguimos atender às novas propostas. Então, as duas premissas, rapidamente, é que a formação é vista como um processo, requer outros tipos de estímulos aos estudantes, e o conhecimento técnico é tratado também, mas ele é tratado de uma maneira muito mais aberta, menos específica. E esse processo vai muito além, porque ele requer que a solução seja levada ao usuário, às pessoas, ao mercado. Esse é o conceito de inovar. É você pegar o que foi inventado, o que foi gerado, e levar a um uso efetivo na sociedade, gerando transformação. A DCN cita empreender, capacidade de sonhar e a não confusão desse processo da engenharia com a necessidade de desenvolver e participar de atividade prática. Esse processo não é da aulinha de laboratório, de física, etc. É todo um ecossistema em que o aluno entenda essa provocação como uma verdadeira libertação para que ele atue com autonomia. Nós complementamos essas provocações, nós temos tentado vários estímulos. Além do congresso, que é um ponto anual, nós queremos dar muita proximidade dos alunos com executivos e com o setor empresarial. Então nós organizamos normalmente os diálogos com visionários. Nesse ano nós fizemos 3. No ano que vem nós vamos fazer 2 em 2018, desculpe. Vamos fazer 3 agora em 2019, que são sessões de mentoring, onde os alunos batem papo abertamente, questionam e obtêm retornos, sugestões, orientações com grandes líderes do mercado. O Richard, por exemplo, acaba de ir para a Itália, assumiu uma vice-presidente de qualidade da Fiat. Né? São profissionais de alto destaque que nós colocamos na sala de estudo dos alunos, que é para eles perceberem que essa proximidade é necessária e desejável. Então são quebras de paradigmas que nós temos trabalhado no nosso ambiente. E, por meio da nossa agência de inovação, que brevemente eu vou comentar, nós trabalhamos muito articulados para que as empresas estejam dentro do ecossistema da FEI de diversas maneiras. E essas diversas maneiras incluem convênios, nós temos 19 convênios ativos, e esses convênios têm também a participação na Rede Nova, que tem 36 agências de inovação. Então, tudo isso aqui é convênio ativo, são também as redes de inovação, que acabam conduzindo a diversos eventos que provocam a nossa comunidade e criam essa latência sobre as visões, as tendências, essa nova mentalidade. Os nossos professores estão paulatinamente passando da fase de provocados e resistentes para um momento de adoção das ideias, um momento de experimentação e realmente imersão no processo. Se eu for dar um percentual, eu acho que nós estamos o quê ali? Num 65-35, 70-30 do ponto de vista de adoção e ainda aquele pessoal que nós estamos aí batalhando pelo ingresso no processo. Participamos de muitos eventos, ou por meio de apoio, ou por meio de participação convidada, e nós temos muitos laboratórios em parceria com empresas. Então, por exemplo, este é um laboratório em parceria da FEI com a Vivo Telefônica, voltado à internet das coisas e soluções atreladas à conectividade, tecnologias digitais. Esses laboratórios, eles seguem um conceito Open Lab, tem muitas pessoas participando e surgem soluções fantásticas. Nós, inclusive, no arcabouço desse laboratório, acabamos de ganhar um projeto colaborativo, SWAMP, internacional, com diversas outras instituições tratando de recursos hídricos e outros manejos de recursos ambientais. Tem o de manufatura digital, que é em parceria com a Siemens, com a SPI e outras empresas. Tem robôs, os alunos podem fazer toda a simulação de processos, que eles também podem simular numa instalação que nós temos ao lado com robôs colaborativos, da Kuka, parceria com a Schunk, e por aí vai, entre outros estímulos que congregam esse ecossistema. Agora, esses 3 pilares, eu acho que eles se resumem bem na provocação deste chart. Obviamente, esta imagem é muito conhecida de todos. Essa não sei,
mas este é o documento da McKinsey Global Institute, que discute justamente o futuro, né, a future that works. Automation, Employment and Productivity. Olha o nível de provocação disso. E eu acho que o momento que a FEI está passando, e nós temos muitas lições a aprender e muitos desafios, mas nós estamos justamente nesse momento de quebrar alguns paradigmas e redefini-los num contexto mutante, dinâmico, diferente. Se é bom, se é ruim, limites éticos, são questões que vão aparecendo. A relação homem-máquina, a relação homem-inteligência artificial, são perguntas que a gente se faz a cada dia. Até onde vai? Mas são novos tempos, em que, na minha visão, nós temos desafios, sim, mas nós temos enormes oportunidades, que eu considero ainda maiores do que as dificuldades que nós vamos enfrentar. E essas oportunidades podem fazer com que nós combinemos os nossos valores com o enorme potencial dessa tecnologia. Eu acho que esse equilíbrio nós não encontramos, nós ainda vivemos nessa agrura, mas é uma redefinição da vida, se nós formos sinceros. E tem uma frase que eu gostaria de usar para finalizar e nós abrirmos aí para o nosso debate, que nós gostamos muito. Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 homens medíocres. Máquina alguma pode fazer o trabalho de um homem extraordinário. Então, nós não acreditamos na tecnologia como competidora ao ser humano. Nós acreditamos na tecnologia como, na realidade, uma verdadeira alavanca para a qualidade de vida, se nós bem utilizarmos todos esses maravilhosos recursos que nós vivemos. E embora tenhamos o viés da tecnologia e da gestão, eu vou ser sincero em dizer que partes do processo podem não se aplicar a algumas das faculdades de vocês, mas a lógica, eu acredito que é a mesma. Nenhuma área, absolutamente nenhuma, vai ficar fora da revolução digital, de todas as alterações que isso representa do ponto de vista de mercado, de comportamento, de competências e de vida para os agentes que aí estão envolvidos. Então, ou a gente embarca nessa onda com propósito, acha o nosso lugar e trabalha para construir um futuro bonito no qual nós queremos viver, ou então eu acho que nós vamos ficar batalhando à margem e talvez com menos potencial de realização, seja pessoal, seja profissional. Então, essa é um pouquinho da visão FEI, e nós gostaríamos de agradecer muito pelo convite mesmo, pela atenção, e nós ficaremos totalmente à disposição para um diálogo aberto, debate, para o que os senhores e senhoras quiserem perguntar. E aproveito para desejar um excelente semestre a todos e um excelente ano a todos nós. Obrigado.